Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho, Espelho Meu podcast. Hoje, a nossa convidada, ela é mais que especial e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, que é a história da Rafa. Rafa, ela é advogada, também é professora, palestrante, mentora e líder de uma comunidade muito especial, que é o Eva Club, no qual eu também faço parte. Então, ela está ali sempre envolvida com o propósito de trazer mais conhecimento para mulheres. E eu tinha que trazer Rafa aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai conversar sobre carreira, sobre voz, sobre escolhas, sobre medos e como é importante a gente ouvir isso para se inspirar e entender que tudo isso constrói realmente uma carreira. Então prepare-se que esse episódio vai estar muito especial. E eu queria apresentar a vocês, Rafa. Seja muito bem-vinda, Oi, Rafa. muito obrigada. Gente, primeiro assim, uma honra estar aqui. Já conheço Ju de outríssimos carnavais, já fui cliente de Ju, o que muito me honra. Se eu estou vestida desse jeito, com essa cor Eita. maravilhosa, me enaltecendo, é justamente por conta de Ju. Mas assim, que privilégio, eu acho que eu já comentei no privado, mas eu fico muito honrada de estar participando desses movimentos que envolvem mulheres, que envolvem empreendedorismo, que envolvem força. Nem sempre a gente tá forte, então às vezes a gente Isso. precisa ouvir de alguém, então espero que faça sentido, como eu sempre falo. Com certeza vai fazer muito sentido. E eu acho que são através de histórias reais que a gente realmente consegue inspirar muitas mulheres. A gente participa de muitos movimentos em geral, seja online, presencial. E uma coisa que eu sempre acredito muito é que precisa ter propósito, precisa ser genuíno. Então, eu acho que quando a gente vê, escuta, a gente sente. E esse sentir é o que realmente move e transforma as nossas histórias. E eu, particularmente, me inspiro muito em histórias reais, de pessoas que eu sei que passam por desafios, que passam pelos medos, que já pensam em desistir tudo, já pensam em jogar tudo pra cima, mas assim, aquilo é inspirador para eu saber que esse desafio que eu estou passando e que às vezes não tenho coragem de partilhar com ninguém, eu não tenho com quem partilhar, alguém já passou, entende? Então, tipo assim, o meu também vai passar. Então, como é importante a gente ter esses momentos para que a gente possa, através da nossa voz, influenciar, nem que seja uma, duas, inspirar três pessoas. O importante é a gente fazer a transformação. Então, eu acho que isso é muito importante e não tem como não ser outra pessoa como você, que eu já conheço de um tempo, já acompanho a carreira, vi o surgimento do Eva Club, então eu já consegui participar, acho que só uma vez, que é muito corrido, mas eu acho muito legal. E como a gente precisa de mais movimentos assim, verdadeiros, que têm propósito, porque nós mulheres precisamos estar realmente unidas e não é conversa de balela, é uma conversa real. Então hoje, para a gente estar conversando, e aí quando eu te fiz o convite era para a gente justamente conversar sobre carreira, também vou trazer os meus medos, os meus anseios, mas eu queria que você contasse um pouquinho, Rafa, como surgiu esse desejo de entrar para a advocacia? Da onde veio isso? Cara, é muito interessante. Primeiro, gente, eu sou canceriana. Canceriano, tem uma intensidade emocional muito forte. Aí você foi falando, eu já fui assim, segurando minha emoção, porque eu realmente vivo muito aquilo que eu prego. E eu confesso pra você que em nenhuma hipótese, em nenhum momento eu imaginei ser advogada. Foi um caminho que eu costumo falar. Se eu não tiver talento, tem alguma coisa de muito divino na história. Porque eu fui jogada dentro de uma faculdade de direito. Foi literalmente isso. Porque, assim, eu comecei muito cedo na escola. E aí, quando eu estava entre o quarto e o quinto ano, na verdade, quinto e sexto ano hoje, mas antigamente quarta e quinta série, a minha mãe me colocou na escola pública, porque naquela época eu precisava de mais pontuações para conseguir ir para uma faculdade. E eu morava no interior. Então, tudo literalmente começou daí. E aí, em todo esse contexto, eu fiz a quarta e a quinta série num ano só. E eu terminei a faculdade aos 14 anos, dos 14 para o 15. E aí, eu sempre quis ser nutricionista. Mentira! Sempre quis Chocada. ser nutricionista, só que existia algo muito particular aí que era, eu sempre tive, sempre não, mas eu descobri que eu tenho compulsão alimentar
e que eu nunca conseguia seguir uma dieta, um plano alimentar de nada. E aí eu falava, não, tem alguma coisa de errado. Eu queria muito ser nutricionista, mas o que foi que aconteceu? Fiz a prova da UFRN, que na época era prova da UFRN ainda, não era Enem, aos 14, 15 anos, e eu não passei na UFRN. E ali foi uma frustração absurda, porque eu estudei muito, eu era meio que CDFzinha, só que tinha algo que eu não entendia, que agora eu entendo. Eu não tinha inteligência emocional. Então, eu sempre fui péssima para fazer a prova. E prova de que eu era muito ruim para fazer provas, era que quando eu saía da prova, eu sabia responder tudo. Então, assim, foi a minha primeira frustração. E aí, o que foi que aconteceu? Meu pai, ele é uma pessoa muito interiorzão. Então, ele, na cabeça dele, só quem tinha dinheiro era médico, advogado e engenheiro. Igual meu pai. Aí ele falou assim, minha filha, eu não vou pagar uma faculdade de nutrição para você. E também não vou pagar cursinho. Escolha logo um desses 3 cursos para ser alguém na vida. Tanto é que hoje ele realmente tem um advogado e 2 engenheiros, que meus irmãos são engenheiros. Aí eu, mas assim, engenharia, eu sou o terror da matemática. Medicina, na época eu tinha problema com feridas e sangue, eu passava mal, que tem até um nome para isso, mas enfim. Meu pai não me deu a possibilidade de nutrição, então bora cursar direito. Aí quando foi literalmente aos 15 anos eu entrei para a faculdade de direito. Sendo que era uma menina de 15 anos e a galera de 19, 20, aí eu meio que era bem deslocada. Mas eu comecei a encontrar meu grupinho. E aí eu fiquei pensando, quero ser promotora de justiça. Aí vem o meme da história. Quando você entra no curso de Direito, no início você quer ser juiz, desembargador, a pessoa mais importante do mundo. Aí quando você tá no último ano, você só quer passar. Assim, não foi o que aconteceu comigo, porque eu sempre quis ser promotora de justiça. Depois que eu entrei na faculdade, eu entendi. Antes eu realmente só queria fazer nutrição. Aí, tanto é que depois que eu entrei para a faculdade, eu ainda passei na UFRN, mas eu resolvi permanecer no curso de Direito. E aí começou uma longa saga, mas na minha cabeça eu seria promotora de justiça, porque era aquilo que eu entendia. Eu estagiei com o Dr. Carlos, que é um excelente promotor, que me deu muitas aberturas de portas. Ele e Onali, que foi uma das pessoas que abriu minha visão para o mundo. E eu, pronto, vou ser promotora, já tenho um plusinho aqui, porque eu estou estagiando no Ministério Público. E aí, terminei a faculdade. Aí, o que foi que eu fiz? Não, vou parar para estudar para concurso, que eu quero ser promotora de justiça. E nisso, meu pai estava se sentindo super realizado. Só que tem um adendo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, minha mãe olhou para mim e falou, minha filha, se não for isso que você quer, saia. Minha mãe sempre foi assim, pé no chão. Pé no chão. Só que eu gostei muito. Eu me senti, assim, muito abençoada. Muito. Eu ia para aula com vontade de ir. Não porque eu era nerd, mas porque, assim, a faculdade de Direito, se muito bem feita, ela te abre realidades que você nunca precisou viver. Então, por exemplo, o fato de eu conhecer literalmente a miséria através de pessoas que a gente visitou para fazer trabalho, de conhecer delegacia, para realmente entender qual é a atual situação dos presos. É um mundo, assim, que abre você se você souber aproveitar. Terminei a faculdade, voltei para João Câmara, que minha família é de lá. Voltei para João Câmara. Quando chegou em João Câmara, eu passei literais 4 meses estudando para concurso. Eu já tinha passado na prova da OAB. Então, eu realmente poderia advogar, mas eu não queria, então eu não tinha dado entrada no processo interno. Só que aí eu parei para pensar, eu digo, eu no meu estágio, eu não precisava pedir dinheiro para minha mãe. Raras eram as vezes. Minha mãe pagava faculdade, eu morava com uma tia minha, então tudo que eu precisava de coisas minhas, eu nunca precisei pedir dinheiro. E aí esse é um lado que pouca gente fala sobre o concurso. Quando você realmente se dedica ao concurso público, você abdica de tudo.
Você abdica de convívio com seus familiares, você abdica de ter aquela autonomia financeira, você Social. abdica de vida social, abdica de tudo. Era assim, uma rotina militar. Então, eu tinha hora para acordar, ia treinar, depois estudava de manhã até tal horário, almoçava, descansava um pouco, voltava para estudar, dava uma pausa. Era uma rotina, assim, muito regradinha. Aí eu parei para pensar, eu digo, rapaz, eu não quero muito isso para mim, não. Isso na minha cabeça eu ainda queria ser promotora. Aí o que foi que meu pai fez? Minha filha tem um amigo de papai, fulaninho, que ele alugou a casa e ele quer que a pessoa saia, a pessoa não sai. Aí eu, tá, pai, me dê que eu vou Resolver. resolver. Aí nesse meio tempo eu já tinha tirado, realmente, eu já tava com minha carteira. Ju, quando eu peguei o processo, aí começou um gostinho. Eu digo, eita, isso aqui é uma ação de despejo. Tá, bora trabalhar aqui. Aí eu só tinha essa ação. Fui. Finalizou, o processo encerrou. Eu falei, caramba, foi rápido. Eu tive sorte. Foi muito rápido. Eu acho que durou 1 ano e 3 meses o processo. O cara pagou o que estava devendo e a pessoa ficou extremamente agradecida. Aí eu, um gostinho, gostei. Aí eu olhei assim pro meu pai, pai, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu vou tentar advogar. Minha filha, você vai morrer de fome. Porque você não vai ter um dinheiro certo. Vai, olha, pai não tá dizendo que vai dar errado, não. Mas é muito difícil. Aí eu, calma, pai, as coisas vão se ajeitando. Aí, nesse meio de tempo, eu já meio que abandonando, porque assim, quando o ser humano ele tem uma coisa que é muito novidade, ele acha o máximo, ele vai se dedicar 100%. Só que o fogo ele tende a apagar se não for aquilo que realmente faz Uhum. sentido na sua vida. Mas o fogo não apagava. E era assim, chegando o cliente e eu com aquele gostinho. Só eu já entendia que eu não gosto da área criminal. Então já era uma coisa que eu descartei logo de cara. E aí eu fiquei com a parte de direito de família, de sucessões, que é quando a pessoa morre. E eu comecei a sentir aquele fogozinho de, meu Deus, cara, É isso é muito isso. bom. Porque eu ajudei a pessoa e eu ganhei dinheiro com isso. E assim, não era um dinheiro do mundo, não. Aí veio o convite de participar do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aí eu fui, porque na minha vida ou não eu já tenho para tudo. Então, quando surgiu a oportunidade, ou eu faço a minha oportunidade, eu ia. Ah, Rafaela, mas você sabia? Ju, eu não sabia de nada. Nada. E isso me dá um nervoso quando eu não sei. Por quê? Eu tenho um lado perfeccionista que me atrapalha muito mais do que ajuda. Então, quando eu estou muito insegura é porque eu não sei. Quando eu não sei, aí o mundo se acaba. Ou eu paro para sentar, para estudar, para desenvolver aquilo, ou então eu vou errar. E eu não gosto de errar. Eu acho que ninguém gosta, só que assim, o fato de errar me afetava de uma forma surreal. Aí eu, quer saber, eu vou parar para sentar para estudar. Então, eu trabalhava no CREAS 3 dias na semana, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e eu trabalhava com atendimento a pessoas vulneráveis, especificamente mulheres, crianças e idosos. Sim. E eu comecei a amar atender o público. Chegava assim, do nada, uma mulher, ai, sofrimento, aí eu chegava. Aí eu, não, peraí, senta aqui, vamos tomar uma água, vamos respirar, vamos entender o que é que tá acontecendo, porque nervoso, normal, ciclo natural, mas a gente não resolve. E aí foi começando esse contato com pessoas. E eu vi histórias angustiantes. Angustiantes de realmente eu conhecer a miséria ali. De chegar numa casa que não tinha piso, de uma senhora cuidar de 7 filhos e quando a gente foi olhar a despensa só tinha farinha para comer, literalmente. E conheci situações de violência,
Já teve situação que eu, junto com a polícia, junto com o Ministério Público, tiramos o idoso de uma casa que fedia bastante a xixi, porque o idoso não era cuidado. Então, assim, foram situações deploráveis. A gente reclama muito da vida. Sim, Isso é um ciclo muito natural das coisas. verdade. Só que a gente nunca olha para o que a gente tem. E quando eu falo isso, eu falo em voz alta para até eu mesma entender. Então foi ali que eu entendi, caramba, eu realmente vivo numa vida privilegiada. Porque se eu disser assim para você, você já teve muita porta fechada na sua cara? Não necessariamente, porque eu realmente tenho a vida privilegiada. Eu nasci numa família que é extremamente equilibrada em relação à estrutura mesmo. Meus pais estão casados até hoje, tenho 2 irmãos. A gente sempre conta um com o apoio do outro. De formas diferentes, às vezes, mas assim, sempre estamos ali por nós. Inclusive, foi até aniversário do meu irmão agora, dia 20. E eu fiz questão, e a gente sempre faz questão de tentar ficar o máximo de junto possível, porque a gente já passou comemorações distantes e foi assim, meio que um sofrimento. Sim. E eu, graças a Deus, fui muito bem criada. Então, quando a gente entende o nível de privilégio que a gente vive, a gente começa a agradecer. Porque, assim, o fato de eu ter minha casa, de eu ter meu carro, de eu ter liberdade para fazer tudo que eu quero, não se paga. Não é todo mundo que tem isso. Aí a gente para um pouco de reclamar e realmente só agradece. Que até o que eu estava conversando com umas amigas minhas ontem. Elas dizendo, pelo amor de Deus, você acorda muito cedo. Eu falei, gente, eu tô com saúde. É um privilégio, né? Eu tô com saúde. E assim, quem já passou por situações como eu já vivi, por mais que eu tenha pouca idade, de saúde mesmo, eu estou com saúde. Então, o fato de eu acordar e poder, o privilégio de caminhar naquela via costeira, Sim. conseguir se movimentar. Porque minha avó, em fevereiro, faleceu. Os 3 últimos dias de vida dela, ela já não andava mais. E ela não estava triste. Porque ela disse, minha filha, eu vivi muito. Eu tive o privilégio de andar, mesmo com 84 anos de idade. De ter todos os movimentos. Mesmo com a diabetes, com 60 anos de diabetes, eu tive muitos privilégios. Se eu não estou andando mais, tá tudo certo. Aí eu ficava, meu Deus, como é que pode a pessoa se conformar? Só que eu passei a entender muito. Ela não é literalmente viver é diferente de estar vivo. Sim. E assim, eu tenho resistência insulínica aos 32. Eu sou hipertensa. Mas eu estou com saúde. Porque tem dias que eu nem me levantava. E você falando isso, Rafa, é muito inspirador, porque a gente está vivendo uma era hoje onde as pessoas estão privilegiando o superficial. Como assim, Ju? O que eu vejo muito? As pessoas se preocupam muito em parecer ser, mas não vivem mais os momentos. Eu estava conversando, não lembro com quem foi, semana passada, e nós estávamos falando sobre experiência do cliente. E dizem, gente, como isso é muito importante, experiência do cliente, assim, 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 assado. Aí a pessoa fez, eu compro tudo na internet, eu compro tudo, enfim, em sites, enfim. Aí eu disse, certo, mas e qual é a experiência que você tem? Eu disse, me diga, você ir numa loja. Vamos falar da melhor experiência que tem, que é livros, tá? Você ir numa loja, folhear um livro, você pegar. Tem aquela atmosfera que uma livraria tem, uma biblioteca que hoje a gente não tem mais. Eu estava conversando com uma mentorada sobre isso. Hoje as bibliotecas são todas virtuais. Como essa nova geração vai crescer? Porque eu tenho memória de estar na biblioteca da escola, estar folheando o livro, de estar vendo isso. Hoje é tudo digital, aquela coisa. Então, a gente também está evitando de algumas gerações viver uma experiência. Eu sei que existem experiências incríveis online hoje, tour, não sei o que, essas coisas, certo.
Mas, por exemplo, eu tô fazendo algo que é pesquisas para montar minha casa. Eu tô vivendo o sonho de construir minha casa, de ver minha casa. Já pensou se eu fizesse tudo isso só do online? Deus me livre. Não é a mesma coisa. A pessoa faz, mas vá para online tem tudo. Eu disse, mas eu quero colecionar memórias com a minha família. Da gente ir numa loja como ontem, eu sentar no chão da loja, a gente fazer uma palhaçada e registrar aquilo. Aquilo é nosso. Não precisa estar na internet, aquilo é meu. Para lá na frente eu olhar, nesse dia a gente realizou o sonho e comprou isso. Aí a menina tirou foto, ela, eu amei, eu fiz isso aqui para eu depois comemorar que eu consegui comprar o piso da minha casa. Eu fiz isso, só eu sei o quanto eu trabalhei para comprar esse piso. Aí a menina disse, sabe o quê? Muito bem, eu sou como você, eu celebro tudo. Eu fiz, eu tenho que celebrar tudo. As pessoas estão esquecendo de celebrar. Muito. E isso é uma coisa que a gente não pode. A sua avó lhe ensinou como é importante a gente viver a vida mesmo. Porque a gente tem a tendência sempre de estar, né? Sempre no ruim, aquela coisa. A gente faz uma coisa e não dá certo. Eu mesma ontem estava pensando, se meu Deus, eu fiz um planejamento da empresa assim, assim, assado. Não deu certo isso. Quando eu vi, eu estava assim, já em prantos. Meu Deus, não deu certo nada. Aí depois eu lembrei. Mas isso aqui deu certo. Mas esse outro projeto deu certo. Então não está tudo perdido. Coisas deram certo. Se eu desenhei 10 coisas, mas 2 apenas que deram certo, que bom que as 2 deram certo. Porque a gente entra naquela skin empreendedora que quer que tudo dê certo. Aí depois faz, não, tudo é no tempo certo. Então essas 8 estão de stand-by, não perdi. 2026 já está chegando e a gente tenta. Mas se a gente vê que realmente não dá certo, a gente reorganiza. É aquela história. Eu tenho um plano A. Qual é o plano B? Fazer o plano A dar certo. Eu sempre penso muito nisso. Porque do mesmo jeito que você se encontra, eu também me encontro no meu. Então, como é importante a gente fazer algo, como você disse no início, que dá aquela chama, aquece a alma da gente. Porque se não tiver isso, Rafa, Não funciona. para mim não funciona. Não faz sentido. Não tem Ju Imagem Estilo, não tem podcast, não tem carreira, não tem nada. Já pensei em desistir inúmeras vezes. E aí, tipo, eu já passei e eu tô fazendo uma série de lives, a gente falou isso no primeiro dia. Às vezes a gente tá desesperada e faz, Deus, pelo amor de Deus, manda um sinal, uma luz, uma coisa, sabe? Quando você tá naquele momento horrível, aí você vai, recebe uma mensagem de um cliente de muitos anos atrás e manda uma foto, às vezes, toda colorida, toda bonita, dizendo assim, Ju, só passando para lhe agradecer mais uma vez que você fez isso e isso na minha vida. Aí você faz, obrigada. Tá, então vamos lá. Às vezes o caminho ele é mais longo, mas ele dá certo. Mas para isso a gente precisa encontrar as pessoas certas. A gente precisa se inspirar, a gente precisa estar em grupos como o Eva Club, que são pessoas que têm propósito. Então, como é importante a gente pensar, se fala muito sobre, mas vamos falar de uma forma sem romantizar mesmo, o poder da ambiência, o ambiente no qual a gente está. Eu tenho certeza que a Rafa, o ambiente que você quer construir, que você já construiu, somente numa comunidade de mulheres, vamos entrar 2026. Então, é um ambiente que eu sei que você preza muito isso, para que a gente possa se fortalecer. Assim como a Ju Imagem Estilo também está construindo uma comunidade justamente para isso, para a gente fazer acontecer. Não é quantidade, é qualidade. Então, eu sempre prezo muito isso. Às vezes, os grupos estão menores, os encontros têm pouca gente, mas no final sempre dá assim, que bom que deu certo. Não é? Pois é algo. Tem duas coisas que eu quero comentar antes do Eva. Quando você falou da experiência, eu realmente não ia caminhar hoje de manhã na via costeira. Não ia. Só que eu sou uma garota que não sou muito fã de tomar sol. E eu já fui muito julgada e eu não me importo mais com isso. Apesar de morar na Cidade do Sol, mas eu amo o cheiro do verão. Ju, não é poesia. O verão tem cheiro. E hoje eu senti o cheiro do verão. Eu acordei, começou a chover. Falei, vixe, vai tá. Só que eu fui. Chegou lá, não tava chovendo. Mas tava aquele cheirinho que não é pra adoecer. Que tem assim, a chuva passou e aí a terra molhou. Sim. E não é. É o cheiro do verão. E eu agradeci só por estar sentindo o cheiro do verão. Porque trouxe para mim memórias afetivas muito bonitas. E isso me fez bem. Então, assim, todo o percurso que eu
tive dificuldade para chegar aqui, nada me abala. Hoje nada me abala, porque eu trouxe essa experiência e essa memória. E aí, literalmente, o poder da ambiência faz muita diferença na sua vida como pessoa, como profissional. Vou dar um exemplo que eu vivo todos os dias. Minha sócia. O quanto a minha sócia tem de pitadinha na minha vida para melhor, não está escrito nesse gibi. Essa é a terceira sociedade que eu vivo. Mas essa sociedade em específico, eu falo que toda sociedade é um casamento, seja ela uma sociedade afetiva ou seja ela uma sociedade empresarial. É um casamento. E a minha sócia, ela sempre foi uma pessoa do esporte, sempre foi uma pessoa que se cuidou muito, tanto é que ela não aparenta a idade que tem, isso não é etarismo, mas ela sempre se cuidou muito. E isso ela conseguiu me picar para eu me cuidar. Tanto é que eu a conheci eu conheci você através dela. Eu fiz a coloração por incentivo dela. Eu comecei a correr por incentivo dela. Eu ia a gente tem um pacto lá no escritório de que primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então, assim, eu não queria fazer sociedade, só que quando eu comecei a viver no ambiente que ela vivia, eu entendi que eu posso crescer sozinha. Isso é fato. Mas eu posso crescer mais rápido junto. É até um ditado africano. Sozinha eu não sei se exatamente com essas palavras, mas sozinha eu posso ir longe, mas com alguém ou com pessoas eu vou mais longe ainda. Então, foi a partir do momento que eu entendi que a sociedade me faria crescer, que eu comecei a entender que eu queria pessoas próximas de mim. Acho até que Tiago Brunet fala em tipos de amizades. Mas, assim, as pessoas que me influenciam, que estão ao meu redor, que me fazem crescer, não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu quero muito por perto, porque eu acredito muito que se ela está me fazendo crescer de alguma forma, pode ser que eu também esteja fazendo ela crescer de outra forma. E quando a gente cresce junto, eu comemoro muito a vitória das minhas amigas, muito, muito. Tem uma amiga minha que conseguiu um cargo que ela almejava muito. Eu digo, minha filha, nem que eu lhe mandei um bolo para comemorar. Tem uma amiga minha que casou, foi um casamento lindo, maravilhoso. A gente comemorou bastante. Eu amo comemorar a vitória das minhas amigas. Mas se, porventura, elas entenderem que, de algum momento, elas foram derrotadas, a gente vai estar ali também. E aí a gente cresce junto. Faz 11 anos, eu me formei em 2014. E até hoje, a gente tem um grupo de faculdade onde, pelo menos uma vez a cada 2 meses, a gente se reúne para contar vitórias, para dizer, olha, a gente está aqui para o que precisar. E isso é uma ambiência que é gentil. É gentil com você, é gentil com as outras pessoas. A gente fala muito que não tem tempo, né? A gente sempre diz assim, tô engolida pela semana. É o que eu mais escuto. Ju, não me engoli pela semana, não fui engolida pela semana. Aí eu disse, você foi engolida ou você deixou ser engolida? Porque precisamos de tempo para tudo. Tudo. Aí eu falo mais. Não é que a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade. E aí, falando até no um grupo que a gente vai fazer confraternizar agora, que a gente já tinha resolvido tudo, a confraternização de sexta, não ia dar mais certo, gente. Vamos lá. A gente vai pro espetinho. Mas esse negócio vai acontecer. Então, assim, o Eva Club, ele surgiu inicialmente da minha vovó, que eu perdi minha avó em fevereiro, minha avó. E eu não vou chorar. Minha avó é uma grande referência na minha vida. Muito do que eu sou hoje veio dela. Muito. Eu já tô chorando também. Muito. O nome dela era Esmeralda. Então, assim, eu vivi muito grudada nela. Ela veio morar aqui um tempo, aí eu ia com ela. Eu nunca vi minha avó triste. Nunca. Ela pode ter ficado triste, mas ela ficava no íntimo dela. Mas eu sempre vi minha avó com um sorriso.
E aí, para todo canto que a gente ia, ela era conhecida pelo sorriso dela, que era muito genuíno, era muito bonito. E aí, ela já vinha num processo de despedida pra mim. E todo mundo fala que eu fui a única pessoa que ela verdadeiramente se despediu. E eu tive uma conversa muito profunda com ela 15 dias antes de ela falecer. Acho que a gente passou umas 3 ou 4 horas conversando. Eu larguei o celular, fui ver ela, que ela já não estava muito bem, assim, pra andar. E aí a gente começou a conversar. E eu, vó, a senhora não tá muito triste porque a senhora tá sem andar, não? Ela, não, minha filha. Eu entreguei minha vida pra Deus. A única tristeza que eu tenho é porque ninguém tá deixando comer o que eu quero. Aí, mulher, tu morre pela boca, não é? Ela morro. Porque eu já tive muita privação nessa vida. Então, assim, as 4 horas que eu tive com ela foram de fundamental importância para minha virada de chave. Sendo que eu sempre vivi com ela, ela sempre me influenciou muito. Só que os últimos dias foram assim, uma tapa na minha cara surreal. Por quê? Eu sempre lutei muito contra a minha compulsão alimentar. Eu sempre lutei contra a obesidade. Sempre. Isso é uma coisa que quem é muito próximo de mim sabe o quanto é doloroso para mim. Hoje não tanto. Hoje eu tô realmente... Eu me transformei muito positivamente depois dessa virada de chave. E aí, nesse contexto, a gente conversando, minha filha, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. O tempo passa. E só o que fica é o cuidado que a gente tem com a gente. Não queira tá velhinha e ter sua mobilidade diminuída. E ter que se privar das coisas. E ter que não viver. Não queira fazer isso com você, não. Se cuide. Vá numa academia, porque assim, o que salvou minha avó foi a musculação. Vá numa academia, conheça pessoas, viva com as pessoas. Aproveite o momento que você tem. Não se tranque, não. Não esqueço nunca, foi literalmente com essas palavras. E aí, um dia antes de ir para o aniversário de uma grande amiga minha, já estava com a viagem toda programada, ia ser em São Miguel. Um dia antes, ligaram para mim dizendo que ela tinha sido internada. E, Ju, eu nunca fui para velório. Eu não gosto desses rituais. Respeito, mas não gosto. E aí eu fui reconhecer o corpo da minha avó. Ela estava de uma paz, sorrindo. Que eu falei, vó, eu prometo que eu vou me cuidar. E depois que ela faleceu, a minha família, parte dela é evangélica. A gente não fez a missa, eu sou católica. E isso estava me angustiando um pouco. Eu fui para a missa, coloquei ela nas intenções, mas isso estava me angustiando um pouco. E aí, ao mesmo tempo, vinha martelando essa ideia de minha filha se cuide, se aproxime de pessoas, viva com as pessoas, tire o melhor delas, seja o melhor para elas, seja o melhor para você. Aí eu quero saber, eu vou fazer um evento em homenagem à minha avó. Aí eu falando com as minhas amigas próximas, aí Iliane, que é da Rejuve, chegou e, Rafa, pode fazer lá na Rejuve. Aí veio Letícia, que fala muito sobre investimentos da XP. Rafa, Lele, pode falar sobre investimentos? Ela, posso. Aí Julins, Ju, você pode falar sobre produtividade? Posso. Aí a gente reuniu essa galera e Mona, eu disse, Mona, vamos fazer uma aula para o corpo se mover? Mona Dantas. Ela, Rafa, vamos. Aí eu fiquei pensando, vamos fazer yoga? Aí a gente fez um momento, eu chamei minhas amigas mais próximas, chamei o pessoal do escritório, falei, vamos aqui reunir e movimentar o corpo, a mente e o espírito. E aí foi um evento que no início eu achei que tudo ia dar errado, tudo, assim, na minha cabeça tudo ia dar errado porque começou a chover. Quando eu cheguei, aí a Pulse me cedeu os tapetinhos,
os matches que a gente fala. Quando eu cheguei na Rejuve, estava tudo alagado. Aí eu, meu Deus, vovó, a senhora tá aqui, bora lá. Aí fui, limpei tudo, ainda choveu um pouquinho, mas assim, pensei num café da manhã, minha avó amava comer. Então, pensei num café da manhã bem assim, de vó mesmo, churros, pão de queijo, tudo. Márcia me ajudou muito. E aí o evento foi assim, incrível. Mas era só aquele evento. Era homenagem à minha avó, encerramos por ali. Só que algumas meninas que participaram do evento, Rafa, cria um grupo da galera que participou do evento, porque elas estavam super empolgadas em se conectar. Eu, beleza, criei o grupo. Aí uma no grupo perguntou, quando é que vai ser o próximo evento? Eu falei, não, gente, vai ser esse evento mesmo. Porque, assim, quem faz evento entende o trabalho que é. E, assim, minha profissão eu sou advogada. Eu não tenho, assim, eu não disponibilizo de tanto tempo Pra essa comercial organização, para né? organizar. Não, mas vamos fazer um próximo evento, vamos fazer um próximo evento. Eu digo, tá, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para todo mundo ir almoçar juntas? Aí, vamos. Esse almoço juntas, que esse nunca foi no Nau. Aí já... Quando é que sai o próximo evento? Gente, me ajuda. Não consigo. Só que aí, eu conversando com minha comercial, que é Rila, ela falou, Rafa, se realmente as meninas estão se conectando, se está fazendo sentido, se elas estão se conhecendo, se elas estão fazendo negócios entre si, se vocês falam sobre amenidade, se aliam uma rede de apoio, por que não? Você vai despender 1 horinha da sua semana para organizar um local para vocês se encontrarem e vai dar tudo certo. Só que o movimento foi crescendo, as mulheres foram querendo entrar e as coisas foram fluindo. Aí chegou um momento que eu falei, Chat GPT, me fale o nome, pelo amor de Deus, para botar nesse grupo, para criar esse clube. E assim, nunca tive a intenção de monetizar, nunca nada. É realmente mulheres que falam sobre tudo. Mulheres que se reúnem uma vez por mês para falar sobre absolutamente tudo. Aí eu falei, chat, eu quero um nome marcante. Aí ele, Eva, foi a primeira mulher e foi a primeira mulher que tomou a decisão. Pode ser que não tenha sido para o lado bom, mas hoje em dia a gente entende que na história tudo faz sentido. Sim. Mas foi a primeira mulher que tomou decisão na vida. Aí eu, Só que eu quero, não seria a palavra gourmetizar, mas assim, eu quero algo que realmente se torne marcante. Gente, minha conversa com o ChatGPT é maravilhosa. é assim, devaneios. Aí ele, então, coloque o nome em sânscrito. Aí ficou o Vá com H no final. E aí foi assim que surgiu o Eva. Foi uma homenagem para minha avó. Eu carrego muitas coisas dela. Inclusive, esse vai ser o primeiro Natal que a gente vai passar sem ela. Mas uma coisa que eu tratei muito na terapia foi o fato de não sentir tristeza. E aí, a minha psicóloga, muito gentil comigo, falou, você não sente tristeza porque você sente ela o tempo todo ao seu lado. E eu carrego muito, e eu tenho muito orgulho. Eu sou eu, ela é ela. Mas eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Tanto é que eu voltei lá no interior essa semana, e aí a mocinha chegou assim pra minha mãe e falou, a gente foi comprar feijão verde, interior de João Câmara, domingo, centrinho. Aí a moça chegou assim, você é a filha da Esmeralda? Aí minha mãe, sou. Ela, o seu sorriso parece com o dela. Aí eu falei, mãe, às vezes eu tenho raiva dessas coisas. Ela, o que foi, minha filha? Eu digo, ninguém chega pra mim e diz, você é neta de Esmeralda. Eu precisava carregar alguma coisa dela, mas assim, minha avó era pequenininha, baixinha. Aí o povo me vê alta, larga. Aí me perguntam se eu sou filha de Marão, porque dizem que eu sou meu pai de saias. Mas eu não tenho... Ela é minha filha. Você carrega tanta coisa da sua avó? Já era isso que eu ia dizer. Carrega tanta coisa que é para além. E são coisas que
Provavelmente não é o físico que vai dizer, é o legado que você vai deixar. Pois é. Aí, assim, eu trouxe os ensinamentos dela e o Eva, ele é muito de conectar-se. Por isso que não tem dispêndio financeiro até então. Já pediram para eu, inclusive, monetizar. As próprias participantes do grupo Sim, disseram, Rafa, vamos monetizar isso aí, porque a gente sabe o tempo que você está despendendo para isso. E eu não descarto essa hipótese, porque literalmente nada funciona sem energia, né? isso. Até o relógio que a gente compra precisa ser carregado. Mas a intenção do Eva é só transformar as mulheres que estão ali em rede de apoio. Porque, assim, a minha realidade é diferente da sua, mas não tão diferente porque ainda não temos filho. Mas, por exemplo, a sua realidade ainda é um plus porque você é casada. Aí imagine a realidade de uma mulher que é casada e tem filhos. Aí imagine a realidade da mulher preta. Imagine a realidade da mulher que é casada, tem filhos e agora cuida dos pais. Então, cada mulher tem sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, existe ali realidades parecidas. E que a gente, quando está sozinho, acha que é só a gente que passa por isso. Que a gente, só eu que passo por determinada situação. E quando você conversa genuinamente, quando você libera as questões. Não, mas a gente já passou por alguma situação semelhante a essa. Aí a mulher. Que alívio. Então eu posso. Você pode me ajudar. Se eu vou seguir o que você está falando, é uma questão minha. Mas o fato de ouvir. E as pessoas sentem muito falta disso. Ouvir atentamente o outro. A escutativa. Então, o fato de você estar ali, ouvir verdadeiramente, já é um grandíssimo alívio. E isso eu carrego para minha profissão. Tem mulher que chega lá no escritório que ela não quer nada do jurídico. Ela só quer ser ouvida. E hoje eu acho que é uma das grandes deficiências que a gente tem na comunicação como um todo. As pessoas elas não conseguem mais trabalhar a escutativa. E é uma das coisas que eu mais falo quando as pessoas me pedem para falar sobre oratório em geral. Eu sempre trago a escutativa. Tem gente que não entende a importância disso. E a escutativa é para tudo, seja o seu atendimento, seja o meu atendimento, seja numa relação pessoal, profissional. Pois Como é é. importante uma coisa tão, como é que eu posso dizer, simples, sabe, o básico. As pessoas hoje elas não trabalham mais isso. As relações se perdem porque a gente não trabalha escutativa. E como a escutativa ela é um pilar para várias outras etapas que fazem com que a gente consiga cada vez mais alcançar o que a gente deseja. E assim, não é fácil praticar a escutativa. Não. Porque a gente vive num mundo muito grande de julgamentos. É. Só que a escutativa faz toda a diferença. E eu vou dar contar uma situação muito interessante que a minha mãe ficou impactada. Porque o meu sobrinho, filho do meu irmão, tem 5 anos de idade. O nome dele é Lucas. Lucas é uma criança que, graças a Deus, tem muita saúde para dar, vender e revender. Lucas não para 1 minuto. 1 minuto. É assim, quando chega lá na casa dos meus pais, pula em cima da cama, corre lá pro quintal, volta e vai nesse movimento. E ele não para. E aí, esse final de semana, ele vai fazer o ABCzinho dele. Esse final de semana, ele chegou lá em casa. Só que eu sou uma jovem senhora. Eu durmo cedo e acordo cedo. Ele chegou, acho que eram umas 8h30 mais ou menos, eu tava deitada, cochilando dentro do quarto dos meus pais. Aí ele chegou, balançou assim a rede, ele, acorda, preguiça. Aí eu olhei assim, eu digo, pronto, aí você me acorda e vai correr, vem aqui pra gente conversar. 5 anos de idade. Aí o Lucas, me diga uma coisa. Como é que eu devo ir vestida pra sua formatura? Aí ele, sério, titia? Falei, sério, a formatura não é sua? Como é que eu vou me vestir? Ele, ok. Mulheres, então, vão de preto e os homens de preto. Aí eu, tá. Mas eu vou de preto de vestido, ou de calça, ou de macacão. Aí ele, aí é uma opção sua. Mas, titia, você fica muito linda de vestido longo.
5 anos. Aí eu, interessante. E vovó? Aí manhã, ai, mas eu já comprei minha roupa, deixa eu mostrar aqui. E ele sentado comigo na rede. Deixa eu mostrar aqui. Aí ele, vovó, não é preto, mas é uma cor bonita. Então, mulheres podem ir de bege. Aí o menino, mas isso é branco. Ele, não, Titi, isso é bege. Ju, foi assim, uma conversa de meia hora, ele sentado lá na rede, conversando comigo e com minha mãe. Aí ele dizendo, a mãe dele tem intolerância à lactose. Ele, não, então a gente pode comer pizza, mas tem que ser uma pizza sem leite, porque a minha mãe não pode comer leite. E ele foi contando as coisas, e o pai dele achando estranho, porque não estava escutando o Lucas. Aí quando ele chegou lá no quarto dos meus pais, Lucas sentado comigo conversando. Ai, mãe, eu tô chocada. Esse menino nunca parou um minuto e tá aí. Eu digo, mãe, porque é possível conversar com ele. É possível, no mundinho dele, nas fantasias dele, dialogar, trazer como é que tá a sua vida. E não é só dizer, olha, como é que tá a sua vida. Não. Lucas, como é o nome daquele seu amiguinho lá da escola, que você gosta de brincar com ele? Ah, é fulaninho. Ele é filho de quem? E por aí vai conversando. Mas ele só conversa porque ele sabe que eu tô escutando ele de verdade. Tá dando atenção, né, pra ele. Tempo de qualidade. Sem celular. Que teve uma hora que, que ele até brincou. Olha, papai, não pode ficar tanto no telefone. E essa semana eu também escutei do filho de uma amiga minha que ela estava muito tempo no celular. Gente, crianças de 5, 6 anos falando isso. Por onde é que a gente está levando a nossa vida? Os nossos passos. Eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. Qual é uma grande qualidade, graças a Deus, que eu tenho? E eu reconheço muito isso, porque até para isso, nós mulheres somos muito complicadas. A gente não aceita elogios e a gente não reconhece as nossas qualidades. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando na terapia de pelo menos 6 anos. Eu sempre quero melhorar quem eu sou. E eu sei que eu nunca vou conseguir finalizar, porque todo dia nós somos novas pessoas. A gente mantém a nossa essência. A nossa essência, ela é sagrada. Mas todo dia nós somos novas pessoas, porque todos os dias enfrentamos novos desafios. Todo dia são 80, com todo respeito aos animais, 80 leões para matar. Então, assim, a gente muda todo dia. E aí eu preciso realmente praticar e tentar ser o melhor que eu posso ser, na minha visão. E a escuta, ela vem muito forte para mim. Porque eu aprendo muito com outras mulheres. Por isso que, retomando, o poder da ambiência. E não é só sobre negócios. É muito mais CPF de eu conseguir ter liberdade, de eu conseguir contar para alguma amiga minha que eu estou vivenciando tal situação. E se eu estou dando liberdade contando, eu também tenho que ter sensibilidade de ouvir. Tem que ter essa troca. A troca é mútua. Mas Pois a gente é. ainda está numa era onde não existe a troca. A pessoa quer ser ouvida, mas na hora de você tentar falar com ela, não tem, né? Não tem. Não tem aquela coisa. Não tem. Não tem isso. Como assim? Você não pode parar um minuto para me ouvir? As pessoas não têm. Quando você vê as pessoas estão no telefone. Pare. E um fato muito particular meu, que eu acho que pouca gente sabe. Eu tenho ranço de WhatsApp. Mas assim, não é um ranço, é ranço. Tanto é que minha mãe tem seus 50 e poucos, perto dos 60. Meu pai também nessa faixa. A gente tem um grupo de família. Minha mãe todo dia, bom dia, tudo bem no grupo. Aí eu vou e ligo, oi mãe, bom dia. Ela, Nossa, a minha mesma filha, coisa. você é uma das únicas pessoas que ainda usa ligação. De graças a Deus. Somos duas. Quer falar comigo? Eu sempre, todas as pessoas que vêm falar comigo, todas, especificamente também em relação à minha profissão. Eu quero tirar uma dúvida sobre, faz o seguinte, eu posso ligar para você? As pessoas, como assim? Gente, ligação.
Ouvir a voz. Eu tento fazer assim com as clientes para agendar uma videochamada rápida, 15, 20 minutos. As pessoas acham isso um absurdo. Não, pode mandar aqui pelo WhatsApp mesmo. Gente, mas você quer viver algo que pode transformar a sua vida. Você não pode parar 10, 15 minutos para uma videochamada. Eu até falo, vamos quebrar o protocolo. A gente faz via WhatsApp, então, porque eu percebo que às vezes fazendo nas plataformas é uma resistência. Mas as pessoas não querem. São poucas as que depois respondem, são poucas as que querem fazer uma videochamada. É sobre você. Seja para uma mentoria de carreira, uma mentoria de oratório, um atendimento de imagem. É sobre você. Eu quero parar primeiro para te ouvir antes de você comprar. E as pessoas parece que querem só o orçamento para ver assim, quem é mais barato? É fulano. Então vou para cicrano, vou para beltrano. Não tem, sabe? Aí eu reforço. São pessoas que não merecem você como profissional. É o que a gente vem percebendo. Porque, assim, a gente vai e volta, né? Existem gerações e gerações. A nossa geração eu tenho uma vida corrida. Eu tenho uma vida corrida. Eu tenho uma vida corrida. E a Healthify, que é uma empresa que fala muito sobre wellness, sobre a vida mais saudável, começou a fazer várias pesquisas. Que é a nossa vibe do momento, né? Graças a Deus. Amém, Senhor, por isso. Começou a fazer algumas pesquisas e descobriu que a nova geração, 20 e mais, está desfocando do celular. Está desfocando do digital. Eu não sei se a pesquisa é verídica, mas é de fato o que eu observo. Se você for olhar o perfil de Instagram dessa galerinha, pouco postam. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa carreira da corrida. Sim. Hoje em dia a gente tem eventos wellness, que é realmente voltados para saúde. E hoje em dia os influenciadores mais jovens são influenciadores fit. Então parece que essa geração nova é para desacelerar a geração que é da gente. E também exige um percentual de menos consumo de álcool também. Por isso que as grandes empresas têm trazido tanto bebidas zero álcool. Gente, eu não sei se nem pode falar. O McDonald's agora está vendendo pratos de salada. Então a gente entendeu que a gente meio que chegou no fundo do poço e está vindo uma geração nova aí para poder implementar novamente as coisas que fazem bem para a nossa vida. Só que a gente tem que entender uma coisa. Somos seres singulares. Então a gente precisa entender o que verdadeiramente faz bem para a gente. O que verdadeiramente nos desafia a querer viver mais. Porque existe aí uma geração de uma galera adoecida. Ansiedade, depressão, questões relacionadas à mente mesmo. Então, assim, é muito difícil viver uma vida equilibrada. Mas é mais difícil ainda quando a gente não tem mais como subir. Porque o fundo do poço já chegou e a gente se desespera para tentar resolver. E uma coisa que você falou muito de experiência. Que, gente, não sei se vocês sabem, a gente fez um episódio antes, só a gente aqui, com o pessoal do... A gente conversou várias coisas. Experiência. As pessoas precisam viver experiência. E se você for olhar o mercado novo, por experiência. Não sei se vocês viram lançar o ovo da Graciane agora, né? Esses dias. Ovo da Graça. Você recebe o ovo numa caixa de veludo. Não. Eu vou mostrar para você. Uma caixa de veludo azul. Com a identidade visual dela. Quando você abre a caixa de veludo azul, vem uma mensagem falando que bom que você faz parte da minha história, esse é meu sonho, alguma coisa nesse sentido. E quando você tira essa parte de cima da mensagem, aí vem um colar que tem ovo, galinha e tem uns adereços no colar. Aí depois que você tira a parte do colar, aí vem os ovos. E os ovos, eles têm uma identidade visual dela dourado. E aí, assim, você vai comprar essa caixa de ovos porque são ovos? Você não vai comprar. Porque com certeza vai num valor muito aquém. Mas estamos falando dos ovos da Graciane. E é porque eu já me achava muito que eu tenho uma assinatura de ovos.
Toda semana eu recebo meu ovo caipira há 4 anos. Já me achava. Não, mas esse superou Ovos da tudo. Graciane. Quais são os ovos que vêm numa caixa de veludo com um colar? Nenhum. Aí o povo solta piada, o povo. Mas isso é só mais uma prova de que hoje em dia a experiência vende muito mais do que o produto ou serviço. Verdade. Lá no escritório eu achei muito interessante. E aí, quando a gente foi montar o escritório, a gente pensou muito em muita coisa. Muito. Foi um parto o escritório. Literalmente. E aí eu comecei a entender, mas assim, como as. Por que, que as pessoas gostam de mim como advogada? Não é o fato de eu resolver problema, porque advogada a gente tem a rodo. Sim. E, especificamente na minha área, a gente não resolve problema. A gente auxilia a resolver. Por que, que eu sempre falo isso? Porque se um casal... por exemplo, eu estou fechando 3 acordos essa semana. Graças a Deus. Mas por quê? Porque as partes entenderam que não valia a pena discutir. Mas se as partes entendem que querem discutir, então eu não consigo resolver nada. E aí eu falei para pessoal, gente, eu preciso trazer experiência para cá. Padrão Câmara Inagibe. É um padrão. É você entrar no escritório e eu fiz uma pesquisa interna. Qual é a palavra que lembra muito Rafaela? Acolhimento. Então, eu preciso trazer isso. O que foi que eu fiz? A gente montou a estrutura com a arquiteta. E quando estava semi-pronta, aí o nosso consultor foi. Ele, se o cliente puxar a cadeira aqui, ele não vai conseguir ter essa mobilidade. Então, aqui não está fazendo sentido. Vamos organizar isso aqui. Quando o cliente chega, eu preciso que eles saibam onde eles estão chegando. A identidade visual de vocês aqui. E aí, a gente foi traçando. Só que no decorrer do tempo, eu fui começando a observar, olha, é o seguinte. Preciso de uma sala vedada de som, porque eu atendo vítimas em algumas situações. E a gente fala sobre muitas intimidades, então eu realmente preciso vedar aquilo ali. E preciso de uma luz confortável. Por exemplo, essa luz que está aqui é a luz branca. A luz branca nos remete a uma mesa de negociação. Uhum. A mesa de acordos, a coisas vivas. Mas eu preciso de uma luz que acalme. Foi o que a gente fez. Quando você está montando sua casa agora, a sala é um lugar que você quer tranquilidade. Então, o que você vai fazer? Você vai botar uma luzinha amarela. Aí, a primeira experiência do escritório dentro da sala de reunião. Minha sócia, como ela trabalha com imobiliário, ela trabalha com negociações. Então, a luz vai ter que estar o quê? Branca. Para realmente manter as pessoas acordadas e entendendo o que é que está acontecendo ali no momento. As pessoas que já chegam para mim, elas chegam em sua maioria, não todas, mas em sua maioria elas já chegam ansiosas, um pouco nervosas, às vezes tristes. Então, eu preciso acalmar primeiro. Aí vem essa virada de luz. Outra experiência, o cheiro. Na entrada do escritório, você encontra um cheiro. Dentro da sala de reunião, você encontra outro cheiro. Dentro da sala de trabalho, outro cheiro. Esses cheiros não se misturam, não bagunçam o nosso cérebro, mas eles nos ajudam de alguma forma a dar recepção, acolhimento. Aí, para mim, a da sala de reunião, eu trago o controle de emoções. E tudo isso foi manipulado. Sim. Da Diana Carolina, a gente traz um racional. E dentro do escritório, a gente traz concentração. Então, os cheiros, eles influenciam muito nas nossas tomadas de decisões, no nosso sentimento. Ai, que besteira. Infelizmente, isso não é. É pesquisado, cientificamente comprovado. E quando você está demonstrando uma experiência para o cliente, a melhor experiência que você pode ofertar são os sentidos. Que é o que às vezes as pessoas esquecem de trabalhar. Então, assim, se eu chego lá no escritório, eu visualizo. Eu vejo.
A cadeira, se você sentar na nossa cadeira de escritório, do ladinho, eu vou ter 4 livros infantis, um falando sobre divórcio, um falando sobre adoção e o outro falando sobre guarda, de uma queridíssima potiguar chamada Alessandra Macedo, em parceria com outras escritoras. Mas ali você já tem visualização. Muitas vezes o cliente chega mais cedo, ele senta ali na sala da recepção, eu vejo ele folheando. E aí, quando eu vejo que ele se encanta, eu compro e dou de presente. Aí vem o visual, aí vem o olfativo, aí vem o tato, que assim, a gente perdeu muito isso. Depois da pandemia foi cruel. As pessoas muitas vezes esquecem da pandemia, mas não tem como esquecer. Quantas e quantas vezes a gente não abraça mais? Quantas e quantas vezes a gente não chega perto, não aperta a mão? Por várias questões que, assim, a gente não julga, mas as coisas mudaram consideravelmente. Eu falo, por exemplo, do início na igreja, que a gente não se dá mais abraço de paz, por uma questão de higiene, mas é para a nossa vida. Quantas vezes a gente não abraça, não aperta a mão, enfim. Aí vem a questão do tato, olfato, paladar. Eu criei um open bar de café. Então, todos os cafés que você imaginar, de tipos, eu tento manter lá dentro do escritório. Desde aquele café de vó, que é o café coado, Sim. até o café da máquina, expressos, forte, médio, fraco, cappuccino, tipos de cappuccino, cafés de Minas Gerais, cafés do Rio Grande do Sul, cafés baianos, que são maravilhosos. Eu sempre tento trazer esse open bar de café. Fora isso, a gente valoriza a nossa terra. Então, o que é que a gente faz? Compra biscoitos de Caicó. Então, eu boto vários biscoitinhos ali. Aí, por exemplo, tem cliente que leva bebê, criança. Aí, o que é que a gente faz? Pipoquinha. Algumas vezes tem bolos saudáveis e bolos não saudáveis. Aí já teve cliente que chegou, menino, daqui a pouco vocês vão montar um restaurante pra gente almoçar e jantar aqui. Aí eu queria muito, confesso, que tem até escritórios lá em São Paulo que tem essa possibilidade. Mas não dá, porque a gente precisa ter vida também. A gente fica brincando nisso. Então, assim, a gente também mexe com o paladar. E aí, por fim, vem a dinâmica, olfato, tato, paladar. Chega. Enfim, a gente utiliza muito todos os sentidos lá para realmente trazer uma verdadeira experiência. No cliente. E não é que tudo seja intencional de uma forma ruim, mas é intencional de uma forma que o cliente ele se sinta confortável. Porque, queira ou não, o escritório ele passa a ser uma parte da vida dele. A gente tem contato com o cliente toda semana, a gente vive muito tudo com o cliente. A gente optou por ser um escritório de pequeno porte justamente para conseguir dar esse suporte, esse acolhimento para todos os clientes. Que tem gente que acha assim, meu Deus, como é estranho, por exemplo, o cliente, todo mês eu recebo um relatório do que o escritório fez e as movimentações processuais. Tem cliente que acha estranho. Isso é o básico. A gente está esquecendo de trazer o básico. Isso é fato. Então, assim, em resumo, a experiência é muito importante. O básico bem feito se torna o extraordinário. E a gente não pode esquecer, estamos falando, lidando, cuidando de pessoas. As pessoas estão perdendo o senso do que é ser humano. E assim, as redes sociais impactam isso de uma forma talvez um pouco negativa. A nossa rotina impacta isso consideravelmente de uma forma negativa. E eu vou dar um exemplo muito clássico. Que bom que muitos casais chegam em casa e tiram pelo menos 30 minutos para falar sobre o dia, de forma atenta. Hoje em dia, na minha casa, na verdade na casa dos meus pais, né? Que meu pai já disse que a casa não era mais minha. Na casa dos meus pais, a gente ainda tem o costume de almoçar e jantar na mesa.
conversando. Isso é muito bom. Muito, muito bom. E é uma realidade que nem todo mundo pode fazer. Porque, por exemplo, eu quando tô aqui na semana, eu não tenho como almoçar em casa. Eu não tenho como jantar, às vezes, em casa. E eu moro só. Mas quando a gente tem essas possibilidades, a gente não valoriza. Verdade. E aí, muitas vezes, as relações se desfazem. E eu não falo só de relacionamento marido, mulher, companheiros. Eu não falo só disso. Eu falo de relacionamentos como um todo. Quantas e quantas vezes a gente sai com os nossos amigos e esquece de conversar? Quantas e quantas vezes a gente toma um café e esquece de realmente ouvir? Então, assim, salvo quem tem TDAH. Especificamente eu. Minha memória é muito cruel comigo. Mas eu falo isso até para que eu também escute. Para entender que a gente realmente tem muito pouco tempo para tudo, mas a gente só tem o hoje. Eu não sei se amanhã eu vou acordar viva. Espero que sim, Senhor. Me escute. Eu não sei se amanhã eu vou acordar viva. E o que aconteceu ontem eu não tenho mais o que fazer. Já passou, né? Pois é, e assim, por mais que isso seja clichê, por mais que todo mundo venha falando isso, por mais que existam muitos coaches de vida e é uma fala que não é recriminatória, mas se a gente não parar para nos ouvir, se a gente não parar para nos entender, o que é que a gente está fazendo da vida? Qual é o sentido? Se a gente não tem um propósito, se a gente acorda no automático. Muitas vezes eu chego para minha psicóloga e falo, Dani, eu tô surtando. Aí ela, o que foi? Dani, tá tudo no automático. Eu tô odiando isso. Já acordo, tem que ir pra não sei pra onde. Já tem horário pra não sei pra onde. Já tenho. Tenho. Dani, não. Eu não posso viver assim, não. Aí é que eu paro, respiro, olho tudo que tá ao meu redor, peço proteção. Digo, ó, Senhor, me bota aqui no caminho. Me direciona aqui porque eu tô precisada. Porque não dá pra viver mais uma vida automática. E é literalmente, eu não sei quem criou essa frase, mas é um gênio da atualidade. O viver é diferente de estar vivo. E isso fica como um aprendizado pra gente, né? Porque a gente falando sobre histórias, às vezes as pessoas romantizam achando que a carreira em si, né? Já que a gente também tem um foco aqui no podcast falar com mulheres que empreendem ou que sejam empresárias, acham que a carreira boa, a ideia é aquela que você está sobrecarregada, que você não tem tempo para nada. Pelo menos muitas empreendedoras vivem isso, né? De eu tudo, eu keep, eu tudo, tá sempre muito cansada, muito estafada, e não é por aí, né? A gente precisa ter cada coisa no seu lugar, a gente precisa aprender a delegar, a gente precisa ter coragem de delegar, porque eu sei que envolve financeiro. Então, isso tudo é muito importante para que a gente também tenha um tempo para cuidar da gente. É como você disse, a gente. Acho que a nossa. Eu sou um pouco mais velha que você, mas enfim, a diferença é pouca. Mas a gente teve essa geração que foi muito sofrida na parte mental por sempre estar muito sobrecarregado e achar que para conseguir aquele lugar, aquele faturamento, aquele high ticket, sei lá, os termos que se usam muito, você tem que estar fazendo tudo muito sobrecarregada. Então eu percebo que a gente precisa trazer isso também como ensinamento para as pessoas que estão hoje nos assistindo, que elas entendam que a gente precisa ter tempo para tudo. E se você não tem tempo para tudo, e principalmente para você, então pare. Reflita, observe, porque aí você vai começar a perceber que você está no automático ou que você está no efeito manada e que você não está vivendo, você não está experienciando nem a sua própria vida. Talvez você coma e não saiba o gosto da comida que você come. Você está tomando uma bebida, seja um café, um suco, você não sabe direito o gosto que tem porque você só tem 2 minutos e aquela coisa toda, né? Então, como é importante a gente poder ouvir uma história, como foi rico tudo que você trouxe. A gente falou sobre o poder da ambiência, a gente falou a questão da gente se inspirar em pessoas reais, como a gente precisa ouvir as mulheres da nossa história,
como a gente precisa entender que essa conexão, ela de fato é crucial e que nem sempre a gente partilha só alegrias. Muitas vezes a gente partilha medos, às vezes insegurança, mas você está no lugar certo, com as pessoas certas, aquilo te acolhe e te fortalece. Então, que às vezes essa nossa vulnerabilidade, a gente também precisa partilhar para Desanuviar. desacelerar, desanuviar, né? Como o pessoal costuma falar. Então, Rafa, eu queria agradecer sua participação aqui no podcast. Eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitas e muitas mulheres, que nós possamos alcançar, não importa quantas assim a vida nos permitir, Deus permitir. Esse é um projeto que já estava no meu caderno há muitos anos e esse ano ele saiu. Então é um projeto realmente que tem um canto muito especial, porque a minha ideia é a gente poder, através dessa voz, desse canal, a gente poder inspirar muitas e muitas outras mulheres a acreditarem na força que elas têm e entenderem que a vida delas é realmente de suma importância e que o que ela tem interno, com certeza, transforma a vida de alguém. Não importa a quantidade, e sim a qualidade. É como a gente disse desde o início. Se o que a gente conversou hoje transformar uma vida, eu tenho certeza que faz sentido para você, assim como faz sentido para mim. Então, que bom. Queria te agradecer por ter vindo. Foi muito especial pelo seu tempo de estar aqui. Você quer deixar alguma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo? A gente costuma muito não ter tempo para nada. Não tenho tempo, não tenho tempo. Especificamente as mulheres, né? Que a gente muitas vezes se coloca no papel de cuidadora e tem tempo para tudo, menos pra gente. Isso é muito clássico. Então, assim, uma das coisas que eu venho aprendendo diariamente é: se eu não tenho tempo para mim, qual é o sentido de eu estar fazendo tudo o que eu tô fazendo? Porque tem tempo certo para tudo. Mas se eu não tiver tempo para mim, tá tudo errado. Então, assim, eu quero muito agradecer, parabenizar pelo projeto, porque eu sei que você está despendendo de inúmeros recursos para alcançar mulheres com um propósito real. E isso é muito importante e impactante para todo o sentido da sua vida. Eu espero que realmente esteja fazendo sentido. Eu acredito que sim, né? Porque é um projeto de muitos anos. Então, assim, parabéns. Que Deus abençoe você na sua trajetória. Que as mulheres que estejam ouvindo aqui divulguem e valorizem, porque a gente sabe o quanto dá trabalho. E, ao mesmo tempo que dá trabalho, eu acho que alguém está precisando ouvir o que a gente conversou aqui. E a gente nunca sabe. Foi até uma conversa que eu tive com o meu grupo hoje. A gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, fico muito feliz e principalmente pelo convite. Muito obrigada. E para vocês que nos assistiram, espero que tenham gostado do nosso episódio. Aproveitem para seguir o nosso canal e ficar por dentro dos próximos episódios.